Obreros, muy buenas noches e que o Espírito Santo, o Espírito que está em mim, descenda agora sobre sua vida, descenda agora sobre toda a sua família, para bendecir, para levantar a los que estão caídos, para dar forças, para que usted pueda salir adelante e vencer a todos os seus problemas. Estamos dando início ao programa Obreiros em Foco, aqui por TV Universal.mx. E se você quer interactuar com nós outros no programa, você pode enviar sua mensagem de texto, enviando seus comentários, enviando suas dúvidas, suas perguntas. Chame-nos 55 65 36 44 36. La clavilada 55 e o número de nosso WhatsApp 65 36 44 36. Nós outros vamos a ler sua mensagem, vamos a responder suas perguntas, vamos a quitar as suas dúvidas, vamos a orientar. E no programa de hoje, eu estarei falando para você de algo muito forte que Jesus, ele nos ensina. Nós outros hemos buscado orientar-lhe que não há nada mais valioso que nós outros tenemos que cuidar mais que nuestra salvação. E para que você entenda, se dê conta que a salvação é o mais valioso que temos, a salvação de nuestra alma é a prioridade de nuestra vida, tem que ser nuestra prioridade. Eu estarei lendo para você hoje algo que o Senhor Jesus, ele habla e que nos demonstra isso. Se quede com nós outros no programa, nestes momentos que estaremos juntos. Ao final do programa, eu estarei realizando uma oração por você. Eu vou a colocar para você agora um vídeo e quisera que todos vieram com atenção este vídeo. E em seguida regressaremos com todos. Tesoro. La palabra tesoro significa persona o cosa muy buena o de mucho valor que es digna de admiración o de cariño. Muchas personas han tenido la preocupación de adquirir muchos tesoros. Ellas se preocupan en comprar su carro nuevo y cuando logran comprarlo, hacen de él su objeto de adoración. Muchos tienen el sueño de tener una moto para mostrarla a los amigos y para las chicas de su barrio, del trabajo o de la universidad. Otros piensan que lo más importante es tener una casa propia para pasar el resto de sus vidas sin tener que preocuparse por el arriendo todos los meses. Existen personas que hacen cualquier cosa por el dinero. Mienten, roban, matan, se prostituyen, hacen cosas absurdas,
porque ellas piensan que teniendo mucho dinero, sus problemas estarán solucionados. Hay otro grupo de personas que su sueño es tener una familia. Ella piensa que logrando tener una familia, un marido, hijos, ella va a lograr la realización de sus sueños. Sin embargo, muchas de estas personas se olvidan de adquirir una cosa, que es la más importante: la salvación de sus almas. La palabra de Dios en el libro de San Lucas capítulo 12 y versículo 18 nos muestra una historia de un hombre que había adquirido muchos bienes, casas, negocios y otras cosas más. Y en un determinado día, este hombre dijo: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuál ha sido para usted su mayor tesoro? ¿Su salvación o las cosas de este mundo? Nunca se olvide de lo que dijo nuestro Señor Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Coloque su salvación en primer lugar. Ella es el mayor tesoro que una persona debe desear. Bueno, como usted acabou de ver e escuchar, a salvação é o tesouro mais grande que temos. Obreira, obreiro, a salvação de nuestra alma é o mais valioso que nós outros temos. E o cuidado com nuestra salvação tem que ser tão grande, tão especial, que Jesus, ele disse algo muito forte. E isso, você pode acompanhar comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29. Veja o que Jesus ele disse: portanto, se tu ojo derecho te és ocasião de cair, sácalo e échalo de ti. Pois melhor te és que se perda uno de tus membros, e no que todo tu cuerpo sea arrojado ao inferno. E ele disse mais: e se tu mano direita te és ocasião de cair, corta-la e échala de ti, pois melhor te és que se perda uno de tus membros, e no que todo tu cuerpo sea arrojado ao inferno. E como que nós outros podemos entender isso? Porque
o Senhor Jesus menciona la mano derecha, porque normalmente uno es derecho, es diestro, ¿verdad? Normalmente la persona es diestra, es una u otra que es surda, pero normalmente uno es diestro. E es decir, quando a persona é diestra, ella coloca toda a sua força em sua mano derecha. Ela coloca toda a sua força em sua mano derecha. E que es espiritualmente hablando, colocar toda nuestra força em la mano derecha. É lo que há acontecido com muitos, que a vezes colocam toda a sua força em la vida sentimental. Colocam toda a sua força em sua vida laboral, em seu trabalho, em sua profissão. Colocam toda a sua força em la família, em el matrimônio, em los hijos. Pero não colocam toda a sua força em lo que se refere a la salvação. É claro que você tem que colocar toda a sua força para que sua família seja transformada, seja restaurada, seu matrimônio seja restaurado. Você tem que colocar toda a sua força para que você seja curado, seja livre deste mal que está em seu corpo. Você tem que colocar toda a sua força para prosperar, para ganhar dinheiro, para conquistar, para ser exitoso. E nós outros temos esta visão. Por isso que a cada dia, em cada centro de ajuda universal, estamos aí colocando toda a nossa força por uma determinada área da vida. Lunes, estamos colocando toda a nossa força para que você prospere. Martes, estamos colocando toda a nossa força para que você seja sanado. Viernes, estamos colocando toda a nossa força para que você seja livre das brujerias, das envidias, de todos os males espirituais. Los jueves, estamos colocando toda a nossa força para a terapia del amor, para que você seja feliz e nel amor. Você pode viver uma vida a dois, bendecida. Mas minha amiga, meu amigo, nós outros não podemos descuidar-nos, olvidar-nos de colocar toda a nossa força por la salvação de nossa alma. Você tem que estar pendente, vigilante, para não deixar que nadie comprometa sua fé. Para que nadie coloque em risco sua salvação. É exatamente isso o que Jesus quer dizer. Se tu mano direita és ocasião de cair, corta-la. É decir, se há algo em sua vida que está comprometendo sua salvação, comprometendo sua fé, colocando em risco sua vida espiritual, então elimine isso, corte isso de sua vida. Mas cuide de sua salvação, cuide de sua fé. Nós outros, agora, vamos a ver a história de Carlos. Carlos estuvo na presença de Deus, foi obreiro, pero
não cuidou de sua salvação, não colocou toda sua força por sua salvação e se alejou da presença de Deus, abandonou a fé. Mas houve alguém que lutou, que colocou toda a sua força para rescatá-lo. E obreiro, você evangelista, é isso o que você tem que fazer. Veja a história de Carlos, veja como que ele foi rescatado para o Senhor Jesus. Coloque toda a sua atenção. Como foi que você encontrou o Carlos? Bom, teve uma missão, né, para mim, para tocar trombeta, para todas as pessoas que estivessem afastadas, pessoas que estivessem sofrendo. E aí eu já conhecia o Carlos, tinha 11 anos afastado da presença de Deus, estava no vício das drogas. E aí eu comecei a ser chato, fui chato mesmo. Comecei a bater na casa dele, tocar trombeta. Aí ele até me aceitava, né? Conversava comigo, falava, não, passa aqui amanhã pra gente ir na igreja. Aí eu ia na casa dele, chegava lá, ele fugia. Hoje eu não vou, tô cansado. Você não desistiu? Não. Carlos, conta pra gente, como é que foi? Você era obreiro, foi obreiro, conta a sua história. Eu era obreiro durante 7 anos, estava já na aula de Burde, fazendo os exames já para ser levantado. E aí, devido a alguns acontecimentos, eu fui esfriando e fui me afastando de Deus, deixando de ir para reuniões, observando o erro de obreiros, de pastores, deixando entrar mágoa no meu coração. Quando eu fui me ver, estava no mundão já. Não foi logo assim entrando nas drogas, Satanás foi pegando aos poucos, ele astuto, esperto. E quando eu fui me ver, já estava nas drogas, da cocaína, na prostituição, festas e drogas. Minha mãe só andava chorando, bispo. Eu tenho uma vez que eu me tranquei no quarto, estava drogadão mesmo. E aí minha mãe, eu tentei me matar, minhas irmãs tentou arrombar a porta e já estava na lama, já fazendo dívida, ganhava bem, e eu trabalho para mim mesmo, mas meu dinheiro só não dava para sustentar mais meu vício, eu já estava fazendo dívida, ao ponto de um dos traficantes, o maior traficante de lá de Freitas, o chefão de lá, chegou e ele mesmo, nem mandou, ele mesmo foi atrás de mim. Aí parou, disse, você vai morrer hoje. Eu disse, pô, velho, eu vou te pagar por causa de 100 reais. Eu vou te pagar. Ele, não, você vai morrer hoje. Aí puxou o 8 e clicou 2 vezes e a arma negou fogo. Aí uma vez, até uma certa feita, eu falei com a mãe de santo que eu queria fazer um pacto de sangue. Por quê? Para quê? Porque ela falou para mim que um dos maiores traficantes daqui da Bahia frequentava lá. Fiquei ambicioso e disse, eu quero isso aí para mim. Eu quero essa facilidade. Ela disse, você sabe que não é assim, o negócio é sério. Eu disse, eu quero. Aí ela, tá bom, vai para casa, depois eu vou te ligar. Aí no dia que ela me ligou, eu cheguei lá, ela falou, não vai ser possível, Carlos. Você era cristão? Eu disse, era. Ela, então não vai ser possível, porque sua alma já foi comprada. Aí foi muito forte, bispo. E eu me lembro que ainda fiz até uma oração. Eu disse, Deus, eu quero o meu livre-arbítrio, eu não quero mais te servir. Eu quero viver para servir a Satanás, eu quero ter o que eu quero, o que ele puder me dar, eu quero viver nesse mundo bem. Mas não teve jeito? Não teve jeito. Como é que você era quando você era obreiro? Eu era muito dedicado à obra de Deus. Lutava para ganhar uma alma. O Rogério aqui me conhece, quem me conhece de lá da sede de Tinga, sabe que eu era um obreiro dedicado. Eu passava a minha vida praticamente, quando eu entrei na igreja com 14 anos, passava 24 horas. Aí eu estava tomando conta já de núcleos, de igrejas, fazendo reuniões, me dedicava, passava fome lá em Catu de Abrante, eu passava fome meu domingo todo lá, membros que levavam comida para mim, mas eu ficava ali evangelizando naquela guerra para ganhar almas. Tem um ex-obreiro que ele até retornou esse domingo agora, depois do meu testemunho, ele era do meu tempo. E ele estava afastado? Estava afastado, e coração duro, a irmã dele é obreira, o cunhado dele também, e a irmã dele sempre lutando, mas ele retornou agora, porque não é fácil, bispo. Para quem está de fora, que nunca passou por isso, pensa, tá porque quer, mas não é fácil, às vezes quer sair, e quem está fora não está bem, como eu chegava e falava, não, eu estou bem, mas não está bem, no íntimo ele sabe que não está bem, mas só que ninguém está bem lá fora, quer retornar.
Como é que você está hoje? Hoje está uma maravilha, bênção de Deus, bispo. Cada dia, como o senhor falou, passo a passo. E eu estou lutando, eu choro com Deus direto, falo, pô Deus, eu me arrependo tanto no dia que eu virei as costas para o Senhor. Porque eu poderia ter conquistado muito mais na tua presença. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero a glória da segunda casa. Me batizei aqui no domingo, tomei a decisão, eu disse, ó Deus, eu quero uma coisa concreta, eu quero nascer de novo. Quero tomar nojo desse mundo, das drogas, da prostituição, amizade, excluir e retornar para o Senhor 100%. E aí eu tomei minha decisão, me batizei no domingo e foi muito forte. Tenho nojo da prostituição, tenho nojo do mundo, tenho raiva do diabo, ódio dele. Está com raiva do diabo? Raiva, porque ele destruiu minha vida. Ó, bispo, eu recebi até uma bênção, porque eu estava com a dívida, e o rapaz falou, perdoou minha dívida. Ele falou, não, ó, rapaz, esquece. E minha vida financeira está bem, trabalho está aparecendo, está prosperando. Quando eu chego para orar, eu choro a presença de Deus vem tão forte na minha vida que eu falei, oh Deus, nunca mais eu chorei. Nunca mais eu me lembro aquele tempo, aquelas reuniões de obreiros que eu dobrava meu joelho, que eu chorava, que eu louvava. Eu quero isso de novo, Deus. Então eu senti a presença de Deus. Quando o Senhor falou, receba aí a presença de Deus. O bispo só faltei e chorei igual criança, incontrolável. Então foi uma maravilha e está sendo. Eu não quero mais largar Deus mais por nada, bispo. Você vê, quem salva a alma está salvando a sua própria alma. Porque Deus não vai deixar um ganhador de almas ir para o inferno. Ele não foi para o inferno porque ele era um ganhador de almas. E ele foi trazido pela misericórdia de Deus. Deus te abençoe. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos. Monte Sinaí, un lugar donde el poder de Dios se materializó, donde escuchó a su pueblo y lo libró de la esclavitud. Después de casi 6 años, una vez más caminaremos por esta tierra santa. Subiremos al monte de Dios y desde allí en la voz de obispos y pastores, su clamor se levantará. Y Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Del 11 al 18 de diciembre, campaña de Israel en el monte Sinaí. Una vez más llegaremos a este santo lugar, llevando sus peticiones, su clamor y determinando la manifestación del poder de Dios en su vida. Si ha llevado una vida de fracasos, sufrimiento y miseria, crea y a través de su fe, conquiste su liberación económica, familiar, física y espiritual. Solo Dios puede hacer posible lo imposible. Solo Dios le dará la victoria. Campaña de Israel en el monte Sinaí, el santuario natural de Dios en la tierra, el lugar donde su clamor será escuchado. E aí está a oportunidade de você, os teu obreira, os teu obreiro, grupo de apoio, você que vê pelo programa, aí está a oportunidade de você encender sua fé. Para isso, é esta campanha do Monte Sinaí, para que você encenda sua fé e com sua fé, você vença a todos os problemas. Você conquiste a grandeza, as maravilhas de Deus em sua vida. Eu quisiera agora unir minha fé com você e juntos vamos a realizar a oração. Nuestro Deus e nuestro Padre,
e no nome do Senhor Jesucristo, entramos agora em tu presença para invocar-te, para buscar em ti socorro, para buscar em ti, mi Padre, a solução, a salida para os problemas, porque não há outro que pueda ajudar, livrar, senão o Senhor. Vem, mi Padre, ao encontro dessa persona que ha vivido atormentada, não tem paz, não tem nem sequer quizá ganas de seguir vivendo, porque a vida de Édia ha sido uma vida marcada por sofrimento, por derrotas, fracassos. Quizá a vida dessa persona ha sido como a sarça seca no deserto. E assim, mi Padre, como tu fogo entrou em aquela sarça de tal maneira que chamou a atenção de Moisés, mi Padre, que tu fogo entre a hora e nesta vida, para destruir todas as obras do diabo, para destruir todos os problemas, que tu fogo entre a hora, mi Padre, para cambiar esta vida, para levantar aquele que está caído, dar ânimo àquele que está vivendo desanimado. Oh, meu amado Deus, vem para bendecir a todos, e que tu bendição se extenda, alcance a todos os obreiros, a toda a força jovem, a todos os evangelistas, mi Padre. Sejam todos agora bendecidos por ti. E no nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E que você diga amém, diga graças a Deus. Bueno, e quisiera recordar-lhes que todos os miércoles nós outros temos a classe de obreiros e grupo de apoio. Para os que vivem na Ciudad de México e no Estado de México, em Tacubaya, às 7h30 da noite, onde vamos a receber a orientação do Espírito Santo para nossa vida e vamos a buscar o Espírito Santo, a prioridade de nossa vida. E em seguida estaremos dando início à classe de obreiros. Você de los estados deve participar por videoconferência. Chegamos assim ao final do programa de hoje, de lunes a viernes, às 9 da noite, aqui por TV Universal.mx, seu programa Obreiros em Foco. Que todos tenham uma feliz noite, que Deus les bendiga muitíssimo e hasta pronto. Llévame, Señor, hacia tu lugar. Toda mi vida yo te quiero dar. Llévame, Señor, hacia tu altar, porque allí, Señor, me voy a entregar. Es en tu altar que te quiero adorar. Llévame, Señor, hacia tu lugar. Toda mi vida yo te quiero dar. Llévame, Señor, hacia tu altar, porque allí, Señor, me voy a entregar. Es en tu altar que te
quiero adorar. Es en tu altar que todo se transforma.